Tudo bem, pessoal? Beleza? Professor Gabriel falando, gravando mais uma aula. Agora é Sociologia voltada para o segundo ano e o tema dessa aula é Cultura e Diversidade. Então, para quem eu dou aula lá em São Vicente, é um resumo das páginas 4 até 28. Eu vou disponibilizar para vocês aí o PowerPoint, os slides lá no Positivo On. Para quem não é aluno, vou deixar o vídeo no YouTube público para ajudar para estudar, tá? Então não tem problema nenhum. Só não vai ter o PowerPoint, mas eu vou dar um jeito de disponibilizar também para vocês. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que seria a cultura? Né? Muita gente se pergunta o que seria a cultura e tem uma discussão. O pessoal acha que cultura é muito conhecimento e na verdade não é. Cultura é diferente de erudição. Erudição, sim, aquele cara que é erudito, vocês já ouviram falar? É aquele cara que tem um volume muito grande de conhecimento e um conhecimento muito amplo. Então ele conhece matemática, conhece arte, conhece filosofia, conhece história, conhece geografia. É um cara erudito. E cultura, na verdade, é o seguinte: toda a sociedade, né, produz cultura. Todo mundo produz cultura. Não é uma coisa exclusivamente de conhecimento. Então, cultura não significa erudição, não significa conhecimento, não significa ciência necessariamente. Então, a antropologia, né, estudo do homem, como área de conhecimento e de pesquisa das ciências sociais, eu já falei isso no primeiro vídeo de sociologia, ela ocupou-se inicialmente da compreensão das particularidades culturais das sociedades, né? Então, por esse motivo, a antropologia se coloca como uma ciência que busca investigar e compreender as diferentes culturas e sociedades humanas. Tranquilos? Então eu coloquei aí, ao julgarmos se uma pessoa tem cultura em nossa sociedade, é comum fazermos uma relação com seus anos de estudo. Já expliquei que não tem nada a ver com volume de conhecimento, tá? Assim, cultura seria a cultura erudita, quando ela é ligada ao conhecimento. Na verdade, cultura é produzida pelas tribos, pelas sociedades em geral, tá? Pelas relações sociais. Nós vamos ver alguns conceitos mais à frente. Bem, também já falei do conceito antropológico, né? Não existe uma cultura ideal que deve ser alcançada pelos seres humanos, muito menos uma programação prévia de como deve ser a cultura. Pelo contrário, ela é construída historicamente, ou seja, é um produto coletivo das experiências dos indivíduos, entre si e com o meio que vive. Portanto, podemos dizer que cultura não é estática e imutável, mas faz parte de um processo dinâmico e coletivo, ou seja, ela é mutável e ela está em movimento. Se modifica de forma constante, como eu já falei, conforme ocorrem as interações sociais. E aí nós temos algumas explicações. Como que o homem começou a produzir cultura? Da onde surgiu isso? Então nós temos 4 autores aí. Um deles, que é o Alfred Kroeber, ele é o que elaborou a teoria do ponto crítico. Ele fala o seguinte: ideia de que o desenvolvimento da capacidade humana de produzir e adquirir cultura ocorreu de forma repentina, de um momento para o outro, por meio de uma modificação. Tá? Então, tal concepção do ponto crítico defende que a modificação biológica do ser humano ao longo de sua história evolutiva teria propiciado esse último estágio de produzir cultura, tá? Desenvolvendo habilidades cognitivas e sociais, tais como a comunicação, o aprendizado e a abstração. Esse é o primeiro ponto. Agora nós temos outros 3 caras que eu vou falar para vocês, que eles conversam um pouquinho mais. Eles têm uma explicação mais plausível, não é apenas um lapso de um momento para o outro, como fala o ponto crítico. Então temos o Claude Lévi-Strauss, e ele diz o seguinte, que a cultura teria surgido no momento em que o ser humano estabeleceu as regras sociais. E a primeira regra social para ele é a proibição de relação de parentes consanguíneos, ou popular incesto. Tá? Então, a partir dessa norma social, né, a capacidade do ser humano começou a fixar suas próprias regras sociais para a definição das condutas dos indivíduos
que possibilitou o surgimento da cultura. Então ele fala para ele, cultura é a partir das regras sociais. Levi-Strauss falando isso, né? E a primeira regra social seria o incesto. Temos agora o nosso amigo Leslie White, tá? Ele fala o seguinte, ele considera que a cultura ela vem da capacidade do ser humano de gerar símbolos. Por símbolo podemos pensar na forma como damos significado ao mundo que nos cerca, tá? Em aspectos materiais ou abstratos. A linguagem é um dos aspectos que possibilitaria atribuir significados ao mundo e transmiti-los às demais pessoas, pela comunicação e pela escrita também, tá? Embora a linguagem tenha uma natureza abstrata, também fazemos uso de símbolos materializados que estão repletos de significados. Então, se eu falar para vocês imaginarem uma cruz, uns vão pensar no cristianismo, outros vão pensar na cruz vermelha, outros vão pensar na questão do cemitério de vida e morte, enfim. Isso é cultura, capacidade de gerar símbolos. Por isso, quando nós vamos no banheiro, não precisa estar escrito masculino e feminino. Tem uma cartolinha, tem um lenço, tá? Ou tem uma figura masculina e uma figura feminina. Isso é gerar símbolos, tá? Quando nós estamos no trânsito, nós temos as placas. Então essas placas elas são símbolos que significam alguma coisa para nós. Então isso, para o Leslie White, é cultura. Agora temos o Clifford Geertz, tá? Clifford Geertz. Ele fala também que cultura é formada com base em construções simbólicas que atuam como uma teia de significados, tecida pelos próprios seres humanos. Essa teia é formada por crenças, normas, valores e representações, condutas, rituais, entre muitas outras coisas, tá bom? Isso significa que cultura é o contexto geral no qual os indivíduos estão inseridos e que funciona de modo metafórico, como um cenário de um filme com base no qual se estabelecem as relações entre os atores. Então nós temos aí 4 autores falando sobre cultura. Tá? Se eu falei um pouco rápido, desculpa, é que eu tenho pouco tempo para não ficar muito cansativo, né? Nós temos bastante coisa para falar nessa aula. Qual que é o próximo assunto? Vamos lá, deixa eu seguir aqui meu PowerPoint. Falando de cultura, é muito comum a gente julgar a cultura do outro, o que é diferente da nossa. E isso tem um nome. Toda vez que eu julgo o que eu acho estranho, eu estou falando de etnocentrismo, tá? O problema é que muitas vezes, por estarmos presos à nossa própria cultura, estamos imersos em nossas próprias lentes e acabamos ficando cegos por isso, em relação à cultura dos outros. E até mesmo míopes, quando se trata da nossa própria cultura. Então a gente costuma julgar a nossa cultura como correta, como mais importante, como a dominante, como a padrão. E tudo que foge a ela, nós temos um estranhamento. Vou dar um exemplo para vocês. Pensemos no exemplo das mulheres girafas. Acho que vocês conhecem. É uma tribo lá da Tailândia, tá? Que elas têm como costume alongar o pescoço com uma espiral em cobre. É um aro metálico que começa a ser utilizado para as meninas desde os 5 anos de idade e vai crescendo, crescendo, crescendo e vai aumentando esse pescoço. Para nós, né, trata-se de costumes aceitos que estão vinculados às ideias de beleza e prestígio. Então é estranho, não é? Para eles isso é normal. Para eles esse é o padrão de beleza que eles têm. O estranho somos nós. Então nós temos que deixar de lado essa visão etnocêntrica de julgar a cultura do outro e ter uma visão de relativismo cultural, que defende uma cultura só pode ser, que ele fala assim, relativismo cultural, defende que uma cultura só pode ser compreendida considerando o contexto, tá? E suas próprias tradições e lógicas, justamente pela impossibilidade de realizar comparações entre diferentes culturas. É necessário exercitarmos, tá? Eu estou gravando em casa, então às vezes você vai escutar um cachorro latindo, um vizinho chamando, musiquinha do gás. Mas vamos voltar aqui. Então, relativismo é esse exercício que eu tenho de colocar no lugar do outro. Então, você se coloca no lugar do outro e tenta aprender a cultura dele, tentar entender por que aquelas mulheres elas alongam o pescoço, né? Enfim.
Isso é relativismo. Temos etnocentrismo, que é quando eu coloco a minha etnia no centro e as demais elas são estranhas, né, são subjugadas. E tem o relativismo, que faz o contrário, ele quer aprender com a cultura diferente, né? Então tem um estranhamento e eu quero aprender com esse estranhamento, eu vou me colocar no lugar do outro, beleza? E no nosso mundo, né, no nosso mundo globalizado, nós temos uma grande diversidade cultural, né? Por exemplo, em Nova York nós temos a maior comunidade chinesa do Ocidente, Chinatown. Chineses de Nova York são uma expressão de resistência, né, às identidades aí culturais em meio a esse processo de globalização. É um exemplo, tá? Temos o hip hop, aqui no Brasil temos alguns movimentos culturais, alguns movimentos artísticos, né, mais ligados à música, que também falam disso, defendem, né, essa identidade, que na globalização acaba se perdendo um pouco, né, parece que é tudo homogêneo, na verdade não é. Então, né, nós vivemos num mundo globalizado, no qual o contato e a convivência com as diferenças foram intensificadas, né? Então, a tecnologia ela faz muito disso, né? Eu coloco todo mundo pertinho, somente agora nessa época da pandemia, nós temos as pessoas conectadas, então as pessoas estão perto e ao mesmo tempo estão longe. E as informações continuam circulando, eu não preciso mais esperar o jornal chegar no dia seguinte, né? Eu consigo fazer praticamente todos os serviços em casa com a internet. A globalização é um fenômeno bastante complexo, que propicia a conexão entre diferentes culturas, pessoas e locais, ao mesmo tempo que parece conduzir a uma homogeneidade cultural, no sentido de descaracterizar algumas culturas. Tá? Então, por exemplo, quem não sabe mexer na internet, não sabe mexer, está fora da cultura, por exemplo. Tá? Até mesmo culturas consideradas dominantes estão suscetíveis às influências de outras culturas. É possível perceber essas dinâmicas nas metrópoles, tá? Nas grandes cidades, em que se verificam diferentes influências culturais em hábitos, linguagem, vestimenta, arquitetura e culinária. Então, numa grande metrópole é muito comum você ter ali diversas culturas. Pense em São Paulo, Nova York, tá? Por exemplo, nós temos ali todos os serviços disponíveis. Eu quero comer culinária tailandesa, eu tenho, chinesa eu tenho, japonesa eu tenho, indiana eu tenho, italiana eu tenho. Então, isso é uma diversidade cultural, uma característica das grandes metrópoles. Tá? Então, no Brasil nós temos duas questões. Tá? Temos duas questões aí muito fortes. A questão do negro e a questão do índio. Mas antes, né, nós temos uma identidade cultural aí. Antes de eu chegar no índio, eu queria só chamar a atenção para o futebol, tá? E aí nós temos a seleção brasileira, principalmente nos anos 70, com o Pelé, na década de 60 também, que virou um marco da cultura brasileira. Temos alguns outros símbolos, como capoeira, MPB, que estão vinculados à noção de uma identidade nacional, ou seja, sobre o que é ser brasileiro, o que define o Brasil. Entretanto, sabemos que atribuir aos nossos habitantes aí comer feijoada, jogar futebol, ver samba, não significa sintetizar ou compreender o que é ser brasileiro. Trata-se, portanto, de uma forma, entre tantas possíveis, de descrever o que seria o brasileiro. Então, falando da nossa matriz étnica, né? Gilberto Freire falava que nós aqui temos o europeu, o índio e o negro. Né? O índio já estava, o europeu chegou e trouxe o negro. Né? Você já sabe muito bem disso, né? Questão do Brasil colônia. Então, em estudos comparativos, Horácio Nogueira fala que nos Estados Unidos tem um preconceito racial de origem e no Brasil vigora um preconceito de marca. Tá? Então, o que é isso? Preconceito de racismo de origem e racismo de marca. Então, no Brasil, a marca seria, ele fez isso porque é negro. Então, ser negro, a gente não fala que a pessoa é negra, fala que é moreno, que é mulato, que é mestiço, que é pardo, mas tem um preconceito de marca, ninguém fala que é negro. Percebam o preconceito que existe? Já nos Estados Unidos é um preconceito racial de origem, né? Lembrando que nos Estados Unidos, né, a formação deles, se
são os puritanos, que são os calvinistas que vieram fugidos lá do Henrique VIII, da perseguição religiosa, né? E eles eram, em sua quase que maioria, né, brancos. Então o estrangeiro lá também, né, tem uma origem, é um preconceito de origem, o latino, o negro, enfim. Então acho que vocês conseguiram pegar essa noção de preconceito de origem e preconceito de marca. No Brasil também nós temos, e assim no mundo todo, políticas de ações afirmativas. O que é isso? Elas têm o objetivo de construir algumas medidas que promovam a igualdade racial e a valorização da cultura. Tá? Então, assim como o negro e como o índio, nós temos algumas políticas. Por exemplo, a mais conhecida delas é a política de cotas, tá bom, gente? Então, isso é uma política de ação afirmativa. Ela tenta colocar o negro e o índio no mesmo patamar, dar condições, né? Promover a igualdade. Lembrando que igualdade já era defendido lá na Revolução Francesa em 1789. Então é uma coisa muito antiga que ainda falta, não só no Brasil, mas como em algumas partes do mundo. Beleza? Então, para quem é meu aluno lá do Fortec, eu vou deixar as atividades aí. Vai fazer a hora do estudo no blocão, páginas 14 e 30, e manda a foto para eu poder computar a participação e a nota de vocês. Beleza, galera? Para os demais, espero que tenha ajudado, e conforme eu for, eu vou postando mais outras aulas para vocês, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo que eu respondo. Beleza? Falou!